A Bíblia nos conta uma grande história de um herói incomparável. Ele não tinha superpoderes alienígenas, recursos secretos ou armas ultra-tecnológicas como os heróis dos filmes norte-americanos. Porém, Sansão tinha o Espírito de Deus, e a sua força vinha dele. Desse modo, Sansão rasgou no meio um leão. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Matou 1000 homens com apenas uma queixada de um jumento. Juízes capítulo 15, versículo 15. Carregou as portas de uma cidade nos ombros. Juízes capítulo 16, versículo 3. E derrubou o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Juízes 16, 30. Todavia, ao longo da história de Sansão, encontramos vários fatos que mostram que o jovem agia por conta própria, por seus impulsos, a fim de satisfazer seus desejos. Andava por vista e não por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Como nazireu, Sansão jamais poderia tocar em morto como fez com o leão, que havia matado para pegar o mel de um enxame de abelhas que se alojou na carcaça do animal. Juízes capítulo 14, versículos 8 e 9. Também bebia e participava de banquetes. Juízes capítulo 14, versículo 10. Desobedecendo a ordem divina de que não poderia beber vinho ou qualquer bebida forte. Deitava-se com prostitutas. Juízes capítulo 16, versículo 1. E era fraco com as mulheres, pois tudo quanto pedia ele fazia, até mesmo confessar um segredo que pertencia somente a Deus. Juízes capítulo 14, versículo 17. E Juízes capítulo 16, versículo 17. O Senhor abençoa Sansão e o revestiu de poder do Espírito, mas ele cometeu erros fatais que levaram ao fracasso espiritual e à morte física. Entre esses erros estão os seguintes: não se firmou na palavra de Deus, demonstrou falta de interesse e de respeito para com os mandamentos de Deus e desprezou totalmente a lei de Deus quanto ao casamento misto. Além disso, não fez caso do ensino que seus pais lhe transmitiram da parte de Deus e abandonou os princípios bíblicos de vida para fazer a sua própria vontade. Diferentemente de Moisés, que escolheu sofrer a adversidade com o povo de Deus, ao invés de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Sansão decidiu liberar suas emoções e atender seus desejos de maneira a desagradar a Deus, visando o proveito e as vantagens pessoais. Desprezou os dons e o poder de Deus tinha lhe concedido. Com a história de Sansão, aprendemos que, embora ele fosse escolhido e separado por Deus desde o ventre de sua mãe, ele não valorizou os talentos que o Senhor lhe deu. Além do mais, não foi obediente quanto ao voto do nazireado, não consagrou sua vida, viveu mais pelos desejos da carne do que pelo do Espírito de Deus, e teve que morrer para conquistar sua honra novamente diante de Deus e dos homens. Dessa forma, Sansão é um exemplo de que nunca devemos brincar com as coisas de Deus. Precisamos nos consagrar e viver longe do pecado, deixando que o Espírito Santo dirija nossas vidas, em vez de agirmos por conta própria, para que o nosso fim não seja como o de Sansão, e com isso venhamos a colher as consequências do pecado.